Paz do Senhor, meus irmãos. O Seminário Vida Cristã, ligado à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim América, em Goiânia e Goiás. Hoje a nossa aula é do curso básico de Teologia e a matéria é Geografia Bíblica, né? E esperamos aqui entender melhor o cenário, né, das terras bíblicas com isso. Esse cenário, né, é necessário para compreender melhor o ambiente onde se passaram as revelações das mensagens divinas que foram dadas aos escritores sagrados, tá? Bem como a sua localização, né, os aspectos físicos, humanos, as paisagens, tá? A geografia dessa região, cuja história e descobertas arqueológicas norteiam a vida de milhões de pessoas em volta do globo terrestre. A geografia bíblica, aliada à história e à arqueologia, elas são ferramentas fundamentais para um amplo aprendizado aí dos fatos principais, né, principais acontecimentos que marcaram a humanidade nos últimos tempos, né, em todo o tempo, na verdade. Nessa região popularmente chamada Mesopotâmia, que é a região onde se iniciou tudo, né, onde é o berço da civilização, tá? Nós chamamos de Mesopotâmia, tá? E quer dizer uma terra entre rios, né, compreendida entre rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? E isso há muitos anos, né, que é conhecida por esse nome aí, e conhecida também como uma rota importante de caravanas, né, da integração comercial que ligou o mundo, né, era num local estratégico que liga a África, que liga com a Ásia, que liga com a Eurásia, né? Nós chamamos de Eurásia o supercontinente, né, Europa e Ásia, né? A parte de Europa e Ásia é a parte maior. Então, também é o berço das três maiores religiões do mundo, né? E aí floresceram civilizações, desenvolveram-se povos, né? Atraiu conquistadores por causa das riquezas desses locais aí, né? Exércitos aí poderosos e impérios vieram disputar aí esse local até o presente século. Então é um lugar muito disputado. Com a geografia nós podemos chegar mais perto e conhecer em loco, né, no local próprio, as terras bíblicas que nos fazem viajar ao cenário dos patriarcas, dos juízes, dos profetas, dos sacerdotes, dos reis e dos apóstolos, fundamentando aí a nossa convicção de que nada é por acaso, tá? Que existe um Deus no comando do universo, um Deus poderoso, né, que tem uma precisão milimétrica em todas as coisas, que não se pode medir, né? Estabeleceu a ordem natural dos hemisférios, né, com as cadeias de montanhas, com as planícies, juntamente com os rios, com os oceanos, com a flora, com a fauna, né, que são animais e vegetais, né, para o bem-estar da sua obra-prima, da obra-prima de Deus, da obra-prima da criação de Deus, que é o homem, tá? Tudo isso para o nosso bem-estar, e tudo isso nós queremos aprender e ver mais detalhes disso, né? Renomados escritores, né, com um amplo domínio dessa matéria, têm produzido ao longo dos anos, né, prestigiadas referências e guias que nos conduzem pelas veredas bíblicas aí, tá? E como um determinado docente que deseja ampliar o seu leque de conhecimentos, né, o nosso objetivo é apenas uma contribuição aqui para o aluno no assunto, visto que tem muitos livros, muito material extra em que pode ser verificado, que pode ser estudado, tá? Aqui é só uma pequena parte de um todo, que é muito grande, tá? Bom, primeiramente se faz necessário conhecermos a história, né, o desenvolvimento da geografia ao longo dos séculos, para depois então a gente traçar a sua localização. A definição de geografia
tá? Surgiu na Grécia, né? Na Grécia Antiga, com o nome primeiro de História Natural ou Filosofia Natural, depois Geografia, tá? Geografia vem do grego, né? Geographein, né? Geo é terra, grafein é descrição. Lembrando que quando no auge dessas descobertas, dessas anotações, foram os gregos que fizeram a maior parte, por isso vem no grego, tá? Foi na época de desenvolvimento dos gregos que isso aconteceu, e muita gente falava grego em volta do mundo, né? E por isso que isso aqui foi feito, né? Esses compêndios, essas escritas iniciais de geografia, foi feita no grego, por isso o nome é geografia também, que é de descendência grega, tá? Foi criteriosamente descrita, difundida pelo historiador, filósofo e geógrafo grego chamado Estrabão, tá? O Estrabão é que começou a divulgar isso daí, né? Ele escreveu uma obra de 17 volumes, conhecida como Geografia, com PH, é a ciência que se ocupa exclusivamente do estudo da Terra, tá? Na sua forma, no seu espaço, visando descrever, analisar a variação espacial, né? Fenômenos físicos, biológicos e humanos que acontecem, né, na superfície do globo terrestre. Bom, com o objetivo de descobrir novas terras, estabelecendo contato com outras culturas, outras civilizações, no desejo de expandir o seu domínio comercial, conhecer novas ideias, né? Além de trocar essenciais informações que tornassem mais sábios, os homens mais sábios, né? E principalmente eles mesmos, em todos os aspectos que envolviam o mundo, né? De então, os gregos foram, sem dúvidas, prodigiosos aí na elaboração do conceito que envolve, tá, a geografia. Também aí estava começando as grandes navegações, o homem estava mais soltinho aí, né? E os gregos, como eles eram mais intelectuais, eles se ocuparam de anotar tudo, né? De elaborar conceitos, de fazer mapas, né? Inclusive o primeiro mapa mundi, né? O mais antigo que eu conheço, por exemplo, foi elaborado por Estrabão, tá? Bem diferente do que nós vemos hoje, né? Mas foi uma tentativa excelente dele ali de acertar, né? Então eles produziram mapas cartográficos, né, dos locais visitados, descreveram os climas, os relevos, né, as características de ventos, né, que facilitavam a navegação pelo mar Egeu, pelo Mediterrâneo, que é no mesmo local ali, né? O Mediterrâneo é o maior, tem vários, né, o Jônico, o Egeu, vários outros pequenos mares que todos são ligados ao Mediterrâneo, é onde começou as navegações propriamente dita, tá? Além disso, incontáveis historiadores, filósofos, geógrafos e matemáticos, né? Como Erastótenes, né, que viveu de 276 a 194 a.C., tá? Aqui foi entre o Império Grego e o Império Romano, né? O Império Romano 65 anos antes de Cristo, Império Grego 300 e poucos anos antes de Cristo, aí, tá? E esse Erastótenes calculou a circunferência da Terra, né? E se lançaram em uma incansável busca por conhecimento que fizesse inteligível, né, na compreensão da origem do universo. Porque todo esse esforço era para compreender a origem do universo. Essa singular contribuição dos gregos, né, depois dos romanos, né, posteriormente, além de lançar os alicerces dessa ciência que nos faz entender os diferentes aspectos físicos humanos, né, bem como também o clima, o relevo, né, a flora, a fauna de uma região, nos faz conhecer melhor também o ambiente em que vivemos e como é que nós interagimos com esse meio ambiente de modo sensato, né, para haver um equilíbrio, uma sustentabilidade, né, é uma palavra até moderna com relação a isso aqui. Bom, prosseguindo, nós vamos ver aqui umas divisões da geografia, porque ela divide em sub-áreas, né? Essas, por sua vez, também se dividem em sub-áreas, mas tudo com o intuito de melhorar a compreensão, tá? Da geografia daquele local estudado. Noções gerais, né? Além dos fatores descritos aí como de grande relevância, né? Temos, segundo a Beatriz Nunes, né, que escreveu um livro sobre isso aqui, né, comporta a ciência
geografia como ciência, tá? É uma ciência que comporta pelo menos 3 objetivos principais, né? Primeiro, a compreensão das características particulares de determinada região, realçando os relacionamentos e a integração de diversos fenômenos, tá? Geológicos, climáticos, históricos, políticos, sociológicos, tudo isso, tá? Num quadro de unidade local ou de unidade regional. Segundo, a compreensão da relação entre o homem e o seu meio, tá? O relacionamento do homem e o meio em que ele vive, tá? Enfatizando que a influência do meio em que vive, né, com o homem, sobre o homem, né, e qual é o impacto que esse relacionamento causa nisso, né, na ecologia, no meio que o homem vive. Por último, explicar os aspectos sistemáticos de localização, de interação espacial, de como se explica a estrutura do espaço físico, né, de como o homem se organiza socialmente nesse espaço, né, de como muda a concepção do espaço e a sua utilização, tá? As mudanças e sua utilização. Então, aí essa ciência, que é a geografia, né, ciência geográfica, pode ser dividida e classificada em mais matérias, né, submatérias. Geografia humana é uma parte da geografia que estuda, né, o homem, o ser humano. Geografia ambiental, óbvio. Geografia física, geografia matemática e geografia regional. Vamos ver esses 5 aqui. E esses 5 se dividem em outros tantos, tá? Eu vou dar só um exemplo daqui a pouco. A geografia humana é também chamada de sociografia. Tá? É uma área dessa ciência que se ocupa de estudar os padrões e os processos que envolvem a interação humana com vários ambientes onde essas atividades ocorrem, tá? Tais como aspectos culturais, distribuição da população, a composição dessa população, né? A composição étnica, as relações socioeconômicas, né? Que elas mantêm umas com as outras. Além disso, a geografia humana pode ser dividida em algumas categorias. Olha aí, a humana divide em geografia cultural, urbana, religião, econômica, né, geografia de desenvolvimento, política, histórica, populacional, social, etc. Tem mais, tá? Então elas se dividem em outras. Mas o escopo básico é aquelas 5, tá? A primeira é a geografia humana. A segunda, geografia ambiental. É um novo ramo, né, da geografia física que estuda os efeitos das ações humanas sobre o meio ambiente, tá? O meio em que o homem vive, bem como as alterações causadas pelo desmatamento, por poluição dos rios, aumento do nível de oceanos, né, camada de ozônio, toda aquela preocupação ambiental, tá? Que causa desertificação e tantos outros problemas aí, tá? Depois vem a geografia física, é a terceira, tá? Focada nas ciências da Terra, né, como objetivo de entender as suas dinâmicas, seus elementos naturais, como o clima, o relevo, a topografia do local, a hidrografia, a distribuição de água, bem como os padrões da flora e da fauna, que são animais e vegetais. Geografia física, também denominada fisiografia, tá? É o estudo das características naturais existentes na superfície terrestre e dos fenômenos que ocorrem nela, tá? Depois vem a matemática, a geografia matemática, abordando o movimento da Terra, tá vendo? Aí já passa para o movimento da Terra, a influência do Sol, da Lua sobre a sua superfície. A geografia matemática tem o seu foco no estudo da forma, dos movimentos, das dimensões, né? Dimensão da Terra, dimensão de cada trecho estudado, está ligado intrinsecamente à astronomia. Não confunda com a astrologia. A astronomia é estudo dos astros, tá? Sua constituição, sua posição relativa às leis, as leis naturais, seus movimentos, tá? E a geodésia. A geodésia, né, oferece um quadro seguro na elaboração de mapas, tá? Para localização, distribuição. É uma representação gráfica do espaço a ser estudada aí, tá? Por último, a regional, né? A geografia regional. Através de um conceito completamente descritivo,
A geografia regional tem o objetivo de estudar regiões, tá? Estudar as características que tem e entender as particularidades, tá? E os elementos naturais humanos inerentes àquela região estudada, tá? O campo de trabalho dela é planejamento urbano, planejamento regional, planejamento espacial, tá? Dessas formas aí. Bom, e aí vem a geografia bíblica. A geografia bíblica é a matéria de nosso estudo, tá? Incluída aí nessas outras pontas aí, e em quase todas, é verdade, porque a geografia bíblica ela tem uma dimensão grande aí, tá? Apesar de não constar naquela classificação que nós fizemos da ciência, ela surgiu da necessidade de localizar, de fixar, situar e documentar os acontecimentos bíblico-históricos. Mesmo porque todo mundo, a referência é a Bíblia mesmo, porque não tem nenhum livro mais antigo que a Bíblia, então qualquer humanista aí que precisa de alguma informação mais antiga, ele corre na Bíblia para localizar, tá? Então, por isso é necessário a geografia bíblica, tá? Para se ter uma compreensão maior dos acontecimentos históricos bíblicos, né? Das narrativas, dos povos, né? Da cultura, do ambiente, da revelação divina que foi dada, né? Tornando acessível essas informações contidas nas Escrituras Sagradas, tá? É a nossa fonte principal de consulta para um entendimento dessa disciplina é a Bíblia, tá? Ao observarmos a representação do mundo através do mapa, né, nós vislumbramos um resumo da divisão da Terra em continentes, com seus principais oceanos, né, podendo localizar ainda aqui superficialmente a região do nosso estudo. Vocês vão ver aí, no material impresso, na página 17, um mapa mundi, tá? Onde mostra todo o panorama mundial colocado numa cartografia, num mapa, tá? Que aumenta a nossa compreensão, né? De onde, observe aí nesse mapa, a Europa e a Ásia, esses dois juntos, o supercontinente chamado de Eurásia, tá? Em alguns livros, tá? E aí também no livro a gente refere-se a ele como Eurásia, né? Que era antes de se dividir em Europa e Ásia, ele era mais a tendência de chamar ele era de Eurásia também, tá? Essa representação cartográfica visa demonstrar ainda que, de forma resumida, né, as principais áreas do mundo, né, as macro-regiões que se dividem em menores, e assim por diante, tá? E as suas extensões, os seus limites, bem como fronteiras impostas pelas barreiras marítimas, montanhosas, tá? Grande distância entre os continentes, né, vencidos há muitos séculos pela audácia do homem, né, em conquistar os povos, em conquistar o mundo, explorar os mares, né, desvendar os mistérios do mundo, tá? Então os gregos foram uma das primeiras culturas a utilizar a geografia, tá, como ciência, uma ciência adequada na exploração do espaço físico, porque eles eram meio detalhistas, bem cultos, então eles anotavam tudo. Os outros viajavam, iam para lá, voltavam, mas os gregos não, onde eles anotavam, descrevia com precisão importantes detalhes do relevo, da hidrografia, de ventos, né? Eles eram habilidosos na elaboração de mapas, tá? Do mundo antigo, cujo campo de estudo denominou-se cartografia, tá? Que é os mapas, né? Uma das áreas de estudo dessa disciplina em pauta aí, que visa, por meio de símbolos, né, de desenhos abstratos, o mapeamento, proporcionar um amplo exame e conhecimento dos aspectos que englobam a superfície da Terra. Deus abençoe.